Bolsonaro, a pergunta é excelente, né? E quanto que do ativismo judicial da Corte Suprema é reação a Bolsonaro e quanto que é estrutural, né? Mais ou menos isso. E a fala do Fiuza foi excelente, por trazer lá, uma vez mais, e ele tem razão, que ele, sem dúvida, é o comentarista, o jornalista que mais bate nessa tecla, talvez o único que realmente resgate com frequência aí o caso do Janot e tudo, o Wesley Batista, o Joesley Batista para tentar derrubar o Temer, ou pelo menos as reformas. E eu assino embaixo de cada palavra que o Fiuza falou na explanação dele. Então, assim, a minha resposta é que nós estamos diante de uma visão bastante totalitária de mundo, né, que figuras se consideram ungidas, detentoras de uma razão, de uma iluminação que justificaria eles ignorarem, com um certo desprezo, até nojinho, né, 58 milhões de votos quase, porque o povo, sabe, o povo é essa coisa meio estranha, a classe média é uma coisa meio fascista, né, para citar lá a filósofa petista, né, Marilena Chauí, sobre os aplausos, né, e o riso do próprio Lula na plateia quando disse isso. Então, eu acho que nós estamos diante de um fenômeno muito mais abrangente e complexo. E que não é nem mesmo nacional, né? É porque aqui nos Estados Unidos ainda tem instituições, né? Principalmente a Corte Suprema. Mas, assim, o grau de usurpação de poder, né? Como você mesmo colocou, o grau de tomada de assalto das instituições republicanas para transformá-las em partido de oposição ao governo Trump foi sem precedentes. Então, nós temos acompanhado isso, visão de servidores públicos que ignoram as prerrogativas mais limitadas dos seus cargos para tentar se transformar ali num missionário, num cruzado que está salvando a democracia e blá blá blá, né? Eu acho que o Bolsonaro, ou seja, o fator conjuntural, circunstancial, ele é um agravante, assim como o Trump nos Estados Unidos, porque são figuras mais caricatas, que se colocaram, né, de uma maneira um pouco mais populistas contra esse sistema, e tudo isso talvez tenha agravado ou acelerado um processo que já estava em curso. E aí gerou uma reação bastante desproporcional desse sistema, desse deep state, desse Estado administrativo que tem nas figuras, no caso do Brasil, dos ministros da Corte Suprema, os principais atores. Até porque poder demais. É poder demais concentrado em suas canetas monocráticas e com os aplausos de muitos jornalistas. Então, o que não falta é jornalista bastante ignorante ou cínico, sonso em relação às atribuições de uma corte constitucional, para alegar que o que esses ministros decidirem é a Constituição. Ou seja, é uma visão bastante estreita, né, para usar um eufemismo, sobre o que é uma Corte Suprema. Eles acham assim, não, se os ministros decidiram, é isso que vale, isso é a Constituição, é a palavra final. Eles acham que o poder supremo, ele é supremo mesmo, ele está acima de tudo, do povo e da própria Constituição, né? E não é verdade. Então, hoje nós temos esse editorial aí do Estadão, um jornal tucano, cada vez mais esquisito na sua postura, até porque tradicionalmente era um jornal que defendia, né, valores republicanos e tudo, e de repente o título do editorial chamado Judiciário rechaça ameaça às eleições, finalizando com aplausos efusivos às falas desses ministros, né, do Roberto Barroso, do Luiz Fux, rechaçando, né, qualquer ameaça à democracia e dizendo que sem concessões vão defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o jornal consegue inverter absolutamente tudo. Fingir que não está vendo que os, abre aspas, guardiões da Constituição são os primeiros a rasgá-la para perseguir um governo de que eles não gostam, né? Ou seja, são um partido de oposição hoje. E aí nós temos o Barroso dizendo que o impeachment da Dilma foi motivado por falta de apoio político e não pedalada fiscal. Nós temos a Carmen Lúcia participando de um evento com mulheres políticas de esquerda, né, assinando carta a favor do aborto. Então, quer dizer, what the hell is going on, né? Assim, cá entre nós.
Nós estamos diante de palestrantes progressistas, na melhor das hipóteses, pedagogos sociais numa intermediária e, na mais provável, né, essa visão de ungidos, militantes revolucionários. É isso que eles são, militantes revolucionários. Então eles querem atropelar a democracia. Eles querem atropelar as instituições em nome da democracia e querem criar uma pseudo-democracia sem povo, onde eles possam legislar sem voto. Então é disso que se trata, é um fenômeno muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro é aquela areia na engrenagem, é aquele estranho no ninho, é aquele incômodo, né, presidente que tem uma postura mais bronca, sem muita liturgia do cargo, apontando os dedos a essas feridas e com um apoio popular expressivo, como vimos em 7 de setembro. Talvez o momento mais tenso de uma reação bolsonarista a tudo que ele vem sofrendo de abuso supremo. O arbítrio sendo usado para persegui-lo. Talvez o grande ponto de inflexão no caso do seu governo tenha sido, como muitos já apontaram, o dia em que não permitiram que ele escolhesse o diretor-geral da Polícia Federal, que é uma prerrogativa dele, como presidente da República, e desde então criaram gosto pelo excesso de ativismo. Nós vimos também o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e isso é importante frisar aqui, porque mostra que há uma espécie de concertação. Quando a gente fala Supremo, ele não está sozinho. Existem apoios que configuram talvez esse tal sistema, inclusive do poder moderador, né, que seria a imprensa. Então nós temos o presidente do Congresso fazendo um discurso cheio de platitude, cheio de lugar comum, cheio de sensacionalismo, populismo, elogiando até mesmo o senador Paim, petista, que é um dos mais radicais ali, falando que o Estado tem que ser locomotiva de tudo, de justiça social, de progresso, blá, 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 e finalizando com a alfinetada com o endereço certo. Ele que é um pré-candidato de oposição a Bolsonaro, né? A alfinetada dizendo que tem que resguardar a democracia e preservar o Estado de Direito. E aí você também fica perplexo e pergunta, vem cá, ele está querendo dizer então que o Senado, que é a instituição que tem o poder de colocar o garrote no pescoço do leão e mostrar que existe um mecanismo idealizado lá atrás, Montesquieu, os pais fundadores da América, de pesos e contrapesos, freios e contrapesos, que seria justamente levar a plenário um dos vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo bastante embasados, mostrando a configuração clara de crime de responsabilidade, de abuso de poder e tudo mais. Então, quando você pensa que ele vai falar isso, não, ele está dando alfinetada no presidente. Né? Então, é tudo um grande show. É tudo um grande espetáculo, mas é um espetáculo medonho. É um espetáculo medonho. E aí, uma coisa que o Fiuza comentou ali que eu acho muito importante, eu já escrevi sobre isso para a Gazeta, é que esse sistema que tem no STF o maior ícone de abuso, né, de visão arrogante, totalitária, e a pandemia mostrou isso muito bem, como também apontou o Fiuza, por isso que eu disse que a fala do Fiuza para mim foi irretocável. Esse sistema precisa do seu 6 de janeiro no Brasil. Para quem não lembra, foi aquele episódio lamentável da invasão do Capitólio aqui nos Estados Unidos. Aquilo, a esquerda americana, na falta de uma palavra melhor, né, esse sistema podre, essa turma que tem uma visão arrogante, totalitária e quer empurrar a história, né? Enfim, chamem do que quiser. Essa turma passou 4 anos dizendo que o Trump tinha conluio com os russos, mobilizou o aparato todo republicano de maneira indevida na figura do James Comey e do FBI, por exemplo, entre tantos outros, para tentar provar isso, que veio como fruto de um dossiê fabricado pelos democratas, falso. Mas, enfim, passaram 4 anos martelando isso junto com a mídia, né? O Trump é uma ameaça à democracia, o Trump fez conluio com os russos, o Trump vai derrubar o poder, o Trump vai tomar as instituições e nunca mais teremos democracia nos Estados Unidos, o fascismo bate a porta. 4 anos. E o Trump lá, fazendo um governo decente, respeitador das regras do jogo, jogando dentro das 4 linhas da Constituição, como o presidente Bolsonaro gosta de colocar, e o governo dele tem feito, ao contrário do Supremo. E aí veio o 6 de janeiro. E o 6 de janeiro é como se tivesse coroado 4 anos de narrativas falsas. É como se tivesse dado razão
servido de ensejo, de justificativa a toda a narrativa martelada por 4 anos, sem nenhum respaldo nos fatos. Então, essa turma golpista, porque tem que ser usada a palavra, essa turma golpista no Brasil, ela precisa do seu 6 de janeiro e ela está cavando, como a gente chama no futebol, cavando falta, cavando pênalti. Ela está provocando, ela está fazendo de tudo para que aconteça algo parecido, para que saia do controle. Para que o ministro general Heleno não tome o seu Lexotan um dos dias aí e resolva fazer algo mais radical, né? Ou a própria população, porque no caso do 6 de janeiro não houve, como mostraram investigações, nenhuma participação do Trump ou dos seus aliados próximos. Não houve. Foi algo que saiu do controle, foi algo popular. O presidente falou, vamos marchar de maneira pacífica e ordeira. Não houve no Telegram e não sei o quê, nenhuma concertação, nenhuma manipulação, nenhum incentivo, nenhuma organização trumpista. Não houve. Então eu citei o general Heleno para dar um exemplo, porque veio essa fala, né, de que precisa tomar um Lexotan todo dia para se conter, mas pode vir da população. E a imprensa brasileira, esse jornal Tucano que eu mencionei, outros jornais importantes e vários personagens da política e do judiciário estão torcendo muito para que aconteça algo parecido. Eles precisam disso para produzir uma profecia autorrealizável. Uma profecia autorrealizável. Falar, ahá, tá vendo como eu fiquei 4 anos alertando sobre o perigo que a democracia corria e vocês têm que me agradecer? Tá vendo como eu tinha mesmo que abrir inquérito de ofício, sem pedido de Ministério Público, para falar que o presidente rompeu o sigilo e precisa ser enquadrado em crime de fake news, que não existe no Código Penal, e que presidente não quebra sigilo porque não cabia a ele o sigilo? Você tem que responsabilizar o delegado responsável. Ops, mas o delegado disse que não havia sigilo e não foi denunciado por nada. Então, é tudo muito incoerente, é um jogo muito sujo, porque é muito escancarado. Não é preciso ser um conhecedor profundo do direito, como tantos juristas, como Tameia Danelon, que tem se manifestado, né? Não é preciso para entender o absurdo de tudo isso. Basta olhar. Vem cá, o inquérito foi aberto de ofício. Fake news não é crime no Código Penal brasileiro. O presidente não tem que responder por sigilo de nada. Se ele recebeu a informação, ele pode divulgar. Quem tem sigilo é o responsável por isso, que é o delegado. Mas o delegado diz que não havia sigilo sobre aquela investigação. E tudo isso é cortina de fumaça. Porque o que é relevante e essencial para a população brasileira é que houve uma invasão hacker ao sistema eleitoral que o ministro Barroso garante, basicamente com la garantia soi Joe e nada mais, que é o mais seguro do mundo e inviolável. Ops, mas foi violado. Vamos discutir isso? Não. O Barroso prefere ir para Portugal, dizer que lá não houve nenhuma contestação e ele esquece de falar que lá tem papel, cédula de papel. E aí na fala dele, no começo dos trabalhos desse ano, de 2022, ele diz que o voto impresso seria muito perigoso para a democracia e para o sigilo do voto, porque o sujeito poderia sair balançando o papelzinho, mas o site do TSE explica que não é nada disso. Explica que a urna fica com o voto que foi impresso, como é na Argentina e em outros lugares. Então, deixa eu entender, o Barroso está espalhando fake news, mas será que isso vai ser combatido pelo esforço todo que ele empreende de combate a fake news e discurso de ódio, que deixa em paz a turma do Lula, que repete que o Lula foi perseguido político e não cometeu crime nenhum? Então, isso, ou que o Moro é da CIA, ou que... e por aí vai? Então, ou o PCO, vamos pegar uma coisa mais caricatural do lado de lá, da esquerda. O PCO pede a dissolução do STF, mas nada acontece com o PCO. Então, assim, é óbvio que existe um viés, um duplo padrão, uma hipocrisia, uma canalice, né? Um cinismo. E isso vem por quê? Porque esse Supremo tem no seu DNA, na sua essência, uma visão totalitária, ativista, que, na falta de nome melhor, corresponde a uma visão, abre aspas, progressista de mundo. Por isso que eles querem legislar a favor do aborto, a favor das drogas, a favor do casamento gay. Não é por acaso. É porque a visão deles é antiliberal, anticonservadora. É por isso que eles usurparam poderes do executivo nessa pandemia e delegaram a governadores e prefeitos um poder autoritário inconstitucional,
para impor medidas draconianas anticientíficas. Por isso, porque é toda uma visão de mundo. É uma visão de mundo que está alinhada a uma tal ideologia, a um tal pensamento, onde o indivíduo não vale nada, o coletivo é que importa, uma elite seleta de ungidos, clarividentes, enxergaram melhor o rumo da história e com essa teleologia em mente, eles precisam empurrar a história nessa direção, porque se deixar a cargo do povo, o povo vai fazer besteira. E eles se dizem tolerantes e democratas. E aí tem jornalista que se diz liberal na Folha de São Paulo escrevendo: a quem interessa a liberdade de expressão irrestrita? Primeiro que é um espantalho, porque ninguém defende irrestrita a liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, já tem crime previsto de calúnia, difamação, injúria, já tem crime previsto. Incitar a violência e agressão a terceiros, agressão física. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que coloca em perigo o coletivo, usa o exemplo da pandemia na coluna dele e diz que não pode afetar outros direitos, então tem que ter censura contra negacionistas, que é um termo religioso e não científico. E aí vai lá o John Hopkins e publica uma análise sobre o lockdown, mostrando que foi ineficaz, e aí, o John Hopkins agora é uma instituição bastante respeitada, é negacionista. O Joel Pinheiro vai censurar a John Hopkins, ou o Japão, a Universidade Japonesa, ou Oxford. Então, por trás disso está toda uma visão de mundo. O Raymond Aron falava, né? O liberal ele é humilde. Ele parte da premissa da falibilidade, da ignorância, da complexidade. Então o liberal é humilde. A epistemologia do liberal é humilde. Isso não tem nada a ver com o liberal, isso tem a ver com uma visão arrogante socialista, de planejadores centrais, de quem quer mexer, moldar a sociedade como uma argila, mexer em indivíduos como se fossem peões num tabuleiro de xadrez. Isso tem uma trajetória, uma literatura no campo do debate de ideias, associada à esquerda revolucionária. Então chamem do que quiser, mas tem uma coerência que vem desde os jacobinos, desde Jean-Jacques Rousseau, vontade geral, bom selvagem, tem tudo uma certa coesão aqui. Então nós estamos lidando com um fenômeno muito mais abrangente. Uma ideologia totalitária, arrogante, elitista, cosmopolita, globalista, que pretende impor sua visão estreita de mundo a todos, atropelando as nossas leis, a nossa Constituição e a nossa democracia. E tudo isso em nome da ciência, da defesa da democracia e da pluralidade. É muita inversão.